A chegada de Paulo de Tarso em Jerusalém foi recebida pelos discípulos diretos do Senhor com louvações, regozijando-se todos com a presença do velho companheiro que também agora andava ao lado do Cristo. Para além das contribuições pecuniárias recolhidas junto dos gentios e trazidas para socorro aos necessitados daquele caminho, as alviçareiras notícias da abundante colheita de novos corações para Jesus nas inóspitas terras por ele percorridas, e as lembranças das inúmeras comunidades constituídas ao longo das 3 décadas de trabalho cristão, fizeram daquele reencontro verdadeiro motivo de júbilo. Até mesmo Tiago, o discípulo ainda muito vinculado ao judaísmo, estava feliz com o retorno do ex-adversário, reunindo em sua casa todos os anciãos para receberem e saudarem com o ósculo fraternal aquele que outrora desprezaram como a um vaso indigno das benesses trazidas por Jesus. Entretanto, mais uma vez, os líderes cristãos da Cidade Santa descuraram a vigilância recomendada pelo Divino Mestre e, numa reincidência lamentável, permitiram a infiltração dos pensamentos de cisânia lançados pelos espíritos promotores da discórdia, que perseguiam o apóstolo divulgador da divina permanência do Senhor no mundo. Repassando, segundo o seu próprio entendimento, as pregações do apóstolo entre as nações gentílicas, os mais arraigados ao farisaísmo ainda condenavam a sua recusa em cumprir os deveres ritualísticos da tradição judaica, levianamente acusando-o de difundir ensinos contrários à lei de Moisés, principalmente por opor-se à circuncisão. Alegando fundado temor de represálias por parte dos judeus de Jerusalém em virtude da sua presença naquela cidade, apresentaram-lhe uma proposta de conciliação que lhes foi soprada aos invigilantes ouvidos pelos espíritos inimigos do Cristo, a fim de que, rompendo o acordo celebrado no primeiro concílio ali mesmo realizado 2 décadas atrás, renunciasse o ex-rabino às suas renovadas convicções e voltasse a fazer oferendas no templo, conduzindo consigo 4 de seus seguidores. Porque, constituído agora num espírito mais abnegado pela honesta e genuína vivência do Evangelho, sem se preocupar com a humilhação que aquele ato constituiria, nem com a grave ameaça à sua liberdade que a presença no templo provocaria, Paulo de Tarso acabou por concordar com a desatinada sugestão dos atemorizados líderes cristãos, resignadamente atendendo àquela insensata proposta, numa última tentativa de conquista da paz com os seus irmãos de judaísmo. É Lucas, mais uma vez, quem nos conta. Paulo, então, levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que, terminados os dias da purificação, devia ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles. Os 7 dias estavam chegando ao fim, quando os judeus da Ásia, tendo-o percebido no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram gritando: "Homens de Jerusalém, socorro! Este é o indivíduo que ensina a todos e por toda a parte contra o nosso povo, a lei e este lugar. Além disso, trouxe gregos para dentro do templo, assim profanando este santo lugar." De fato, viram antes a Trófimo, o efésio, com ele na cidade, e julgavam que Paulo o houvesse introduzido no templo. A cidade toda agitou-se e houve aglomeração do povo.
Apoderaram-se de Paulo e arrastaram-no para fora do templo, fechando-se imediatamente as portas. Apesar da violência com que fora preso, Paulo comprovaria mais uma vez a fidelidade da promessa que o Senhor lhe fizera em Corintos, de que, não obstante o sofrimento que experimentaria em seu nome, ele seria protegido na sua pregação da Boa Nova. Assim, de acordo com Lucas, já procuravam matá-lo quando chegou ao tribuno da corte a notícia: "Toda a Jerusalém está amotinada." Ele imediatamente destacou soldados e centuriões e arremeteu contra os manifestantes. Estes, à vista do tribuno e dos soldados, cessaram de bater em Paulo. Aproximou-se então o tribuno, deteve-o e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois, perguntou quem era e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros outra na multidão. Não podendo, pois, obter uma informação segura por causa do tumulto, ordenou que o conduzissem para a fortaleza. Quando chegou aos degraus, Paulo teve de ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: "À morte com ele!" Como ocorrera também naquela cidade da Grécia, Jesus demonstrou que já tinha um povo numeroso em Jerusalém, a pleiade do Espírito Santo, inteligências que servem ao Cristo e que, inspirando alguns soldados, conseguiram amainar o ânimo sempre violento dos oficiais romanos, convocando os militares a permitirem que o apóstolo se defendesse. Estando para ser recolhido à fortaleza, disse Paulo ao tribuno: "É-me permitido dizer-te uma palavra?" Replicou o tribuno: "Sabes o grego? Não és tu, acaso, o egípcio que, dias atrás, sublevou e arrastou ao deserto 4 bandidos?" Respondeu-lhe Paulo: "Eu sou judeu de Tarso, da Cilícia, cidadão de uma cidade insigne. Agora, porém, peço-te, permita-me falar ao povo. A guerra espiritual deflagrada por Jesus 3 décadas atrás para a afirmação da sua boa nova em Jerusalém não tinha sido encerrada com aquela trágica batalha do Gólgota, quando seu corpo fora exposto como um sangrento estandarte na cruz. Aquela tinha sido apenas a primeira e necessária estratégia do Mestre, a fim de que pudesse realizar a ressurreição, suplantando definitivamente o medo da morte. Assim, embora o principal conflito fora vencido pelo Cristo naquela libertadora manhã no domingo de Páscoa, essa definitiva conquista sobre a morte carecia ainda ser divulgada para a consolação de todos os povos. Por isso, ele convocara para si aquele combativo general da palavra. Dando-lhe ele a permissão, Paulo, de pé sobre os degraus, fez sinal com a mão ao povo. Fazendo-se grande silêncio, dirigiu-lhes a palavra em língua hebraica: "Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que tenho agora a vos apresentar." Tendo ouvido que lhes dirigia a palavra em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Ele prosseguiu: "Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, educado aos pés de Gamaliel na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos os dias de hoje. Persegui de morte este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles cheguei a receber cartas de recomendação para os irmãos em Damasco e para lá me dirigi,
a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem para serem aqui punidos. O Cristo não poderia contar melhor testemunha perante a sua própria nação, pois o filósofo de Tarso, que fora rabino naquela cidade dos profetas, e gozara também de enorme prestígio como magistrado do Sinédrio, era igualmente cidadão e jurista romano, qualificações perfeitas para que obtivesse integral fidúcia no seu depoimento. Ora, aconteceu que, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondi: Quem és, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareu a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo. Eu prossegui: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco. Lá te dirão tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não enxergasse mais por causa do fulgor daquela luz, cheguei a Damasco levado pela mão dos que estavam comigo. Certo Ananias, homem piedoso segundo a lei, de quem davam bom testemunho todos os judeus da cidade, veio ter comigo. De pé, diante de mim, disse-me: Saul, meu irmão, recobra a vista. E eu, na mesma hora, pude vê-lo. Ele disse então: O Deus de nossos pais te predestinou para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz saída de sua boca. Pois tu hás de ser sua testemunha diante de todos os homens do que viste e ouviste. E agora, que esperas? Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. A missão de Paulo de Tarso estava agora quase completa. Depois de percorrer os mais recônditos lugares do mundo greco-romano, ele voluntariamente comparecia diante das maiores autoridades religiosas de Jerusalém, que o detestavam, para dar testemunho da verdade mostrada ali mesmo por aquele humilhado Jesus de Nazaré. O apóstolo que se preparara nos ásperos caminhos da vida enfrentaria agora a sua mais árdua tarefa: tentar ser profeta em sua própria casa. Ele que vencera a vaidade pessoal, esqueceu-se de que ela faz violentos aqueles dos quais se evidencia os erros, ameaçando-lhes as convicções de toda uma vida. Esses homens, quando devotados à filosofia e à ciência, reagem quase sempre com a negação, como os intelectuais do Areópago de Atenas. Aqueles que se dizem religiosos, entretanto, como provam as inúmeras guerras da história, liberam toda a sua violência contra os que ousam questionar a sua crença. Por isso, a leviandade sacerdotal de Jerusalém pesaria também sobre o autorizado testemunho do apóstolo, como pesara sobre Jesus de Nazaré. Depois, tendo eu voltado a Jerusalém e orando no templo, sucedeu-me entrar em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho a meu respeito. Retruquei então: Mas, Senhor, eles sabem que era eu quem andava prendendo e vergastando de sinagoga em sinagoga os que criam em ti. E quando derramavam o sangue de Estevão, tua testemunha, eu próprio estava presente, apoiando aqueles que o matavam e mesmo guardando suas vestes.
Ele, contudo, me disse: Vai, porque é para os gentios, para longe que quero enviar-te. Naquele tempo, como agora, não satisfeitos apenas em desprezar seus adversários, homens de religião e mesmo intelectuais quase sempre exigem a eliminação dos que ousam afirmar realidades distintas das suas crenças, não obstante às vezes desejarem estes simplesmente testemunhar a verdade, como era o caso do apóstolo. Se os verdadeiros filósofos se contentam apenas com a destruição leviana da reputação dos seus contraditores, no caso de Paulo de Tarso, pensador e homem de fé, as autoridades de Jerusalém procuraram calar definitivamente sua voz, incitando a população para a violência. Escutaram-no até este ponto. A estas palavras, porém, começaram a gritar: Tira da terra este indivíduo, não convém que ele viva. E vociferavam, arremessavam os mantos e atiravam poeira aos ares. O tribuno mandou então recolhê-lo à fortaleza, ordenando também que o interrogassem sob os açoites, a fim de averiguar o motivo por que gritavam tanto contra ele. Quando o estenderam, Paulo observou ao centurião presente: Ser-vos-á lícito açoitar um cidadão romano, ainda mais sem ter sido condenado? A estas palavras, o centurião foi ter com o tribuno para preveni-lo. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo então o tribuno, perguntou a Paulo: Dize-me, tu és cidadão romano? Sim, respondeu ele. O tribuno retomou: Precisei de vultoso capital para adquirir esta cidadania. Pois eu, disse Paulo, a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram dele os que iam torturá-lo. O próprio tribuno teve receio ao reconhecer que era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. Para não prejudicar o trabalho que realizava em nome do Cristo, pela segunda vez apenas, Paulo invocaria sua cidadania romana, uma vez que, assim intitulado desde o nascimento, ele estava protegido sob as Lex Julia, Valérias e Pórcias, as quais garantiam a integridade física de qualquer filho de Roma até sua definitiva condenação por um devido processo legal. Desta forma, enquanto os soldados romanos se mostravam prudentes, acatando o seu testemunho civil, os fanáticos religiosos e os sacerdotes do templo mais uma vez rejeitaram o seu testemunho sobre a verdade da ressurreição de Jesus. O Espiritismo de Allan Kardec vem demonstrando nestes 2 últimos séculos que todo fanatismo é impulsionado pela obsessão espiritual. Foi, portanto, mais uma vez aquela nuvem de testemunhas denunciada por Paulo na sua carta aos Hebreus, quem atuou sobre a população e as autoridades de Jerusalém, turvando-lhes o entendimento e fazendo com que rejeitasse o depoimento de um filho daquela casa, em tudo e por tudo até então fiel à lei de Moisés, noutra tentativa violenta de manter escondida a realidade do espírito imortal. Depois daquela tumultuada sessão às portas da fortaleza Antônia, reconhecendo a distinção do prisioneiro, o tribuno romano determinou fosse Paulo recolhido para a sua proteção, decretando para o dia seguinte nova reunião com os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio para ser ouvido o acusado. Foi assim que, apesar das veementes ameaças de morte, o apóstolo agora poderia testemunhar sob proteção do império do César
que aquele humilhado profeta de Nazaré, desprezado pela suprema corte religiosa perante a qual agora ele também se encontrava, era verdadeiramente o Messias Salvador. O último confronto dessa batalha de Jerusalém é também narrado por Lucas. Fixando os olhos no Sinédrio, Paulo assim falou: Irmãos, é inteiramente em boa consciência que me tenho conduzido perante Deus até o dia de hoje. Foi quando o sumo sacerdote Ananias mandou a seus assistentes que lhe batessem na boca. Mostrando seu inteiro domínio sobre a lei de Moisés e os profetas, com autoridade, então lhe disse Paulo: Deus vai ferir-te a ti, parede caiada. Tu te sentas para julgar-me segundo a lei, e violando a lei ordenas que me batam? A seguir, tendo conhecimento de que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, exclamou no Sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. É por causa de nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Apenas disse isto, formou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma e outra coisa. Levantou-se um vozerio enorme. Então, alguns escribas do partido dos fariseus puseram-se a protestar, dizendo: Nenhum mal encontramos neste homem. E se lhe tivesse falado um espírito ou um anjo? Crescia em proporções o conflito. Receando o tribuno que Paulo viesse a ser estraçalhado por eles, ordenou que o destacamento descesse e o subtraísse ao meio deles, reconduzindo-o à fortaleza. Apaixonados por suas convicções, desde aquela época os homens de Israel já constituíam partidos religiosos. Os mais poderosos eram, então, os fariseus e os saduceus, os quais radicalmente se dividiam entre a crença e a negação da ressurreição. Paulo era fariseu e havia testemunhado o ressurgir do Senhor plenamente vivo naquela estrada de Damasco. Ao relatar esses fatos, ele conquistou a simpatia dos membros do sinédrio partidários do farisaísmo, que o absolveram e até admitiram a possibilidade de estar o apóstolo inspirado por um bom anjo. Mal sabiam eles que, de fato, o bom espírito que o inspirava era o próprio Jesus. Os negadores materialistas saduceus, entretanto, o condenavam como a um louco, exigindo a sua execução sumária. Inconformados com a proteção que lhe era garantida pelas autoridades romanas em face da sua condição de cidadão submetido ao César, mais de 40 judeus se reuniram no dia seguinte e se comprometeram, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matassem Paulo, convocando as autoridades do Sinédrio para que aderissem a essa conjuração e exigissem dos representantes de Roma nova inquirição do acusado. Porém, não lhe faltando a proteção dos Espíritos do Senhor, um sobrinho de Paulo, filho de sua irmã que residia em Jerusalém, igualmente jovem fariseu, tomando conhecimento dessa trama mortal dos judeus, enredados que se encontravam pelas determinações espirituais funestas daquela legião de Satanás, fez chegar a notícia dessa intriga até ao apóstolo. Este, requerendo ao centurião conduzisse o jovem perante o tribuno,
comunicou-lhes a promessa dos judeus e a trama de emboscada para a sua morte. Recomendando ao rapaz o silêncio absoluto quanto àquela preocupante notificação, o oficial determinou a 2 centuriões providenciassem forte escolta para conduzir a salvo o prisioneiro até à cidade de Cesareia, então capital daquela província, onde o mesmo seria apresentado diretamente perante o governador Félix, autoridade competente para decidir sobre o seu destino. Assim, sob a proteção daqueles dominadores romanos que, enquanto hebreu, deveriam ser considerados inimigos, mas que agora se convertiam em admiradores, Paulo de Tarso se despede pela última vez da sua amada Jerusalém, comprovando a veracidade da sua missão com Jesus de servir, principalmente, como testemunha do Cristo perante os povos gentios. No caminho, o apóstolo meditava sobre a última visita que recebera daquele misericordioso Espírito, no ápice das ameaças de morte que lhe endereçavam os seus antigos companheiros de fé judaica. Na noite seguinte, aproximou-se dele o Senhor e lhe disse: Tem confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhes também em Roma. Recusado por seus irmãos judeus no fiel testemunho que prestava a Jesus naquela sua outrora cidade santa, seguia convicto o apóstolo das gentes no rumo de Cesareia, entristecido pela divina oportunidade desprezada pelo seu antigo povo. Naquele momento, Paulo de Tarso não tinha ainda consciência de que a sua detenção era o escândalo do qual o mestre se valeria para inseri-lo diretamente no coração do Império Romano, fazendo com que o seu inflamado verbo alcançasse, como a brisa do mar e a luz solar do Mediterrâneo, os inexpugnáveis domínios da famosa cidade eterna, penetrando aqueles endurecidos corações com a boa nova do Cristo, ao testemunhar que infinito é o Espírito e eterno só o amor do Pai.